No dia 29 de junho de 2017, por volta das 15 horas, ocorreu uma explosão em Isium, cidade localizada no leste da Ucrânia. Foi durante as primeiras horas da manhã, quando os moradores ainda estavam dormindo profundamente, que Sofia Murko, de 16 anos, e sua amiga Dasha Medieva, de 24 anos, decidiram sair para dar uma volta no BMW de Dasha. Para contextualizar, Sofia era uma estudante do ensino médio que havia ganhado notoriedade no Instagram ao mostrar sua vida luxuosa. Ela costumava postar fotos ao lado de motocicletas, carros caros e outros itens de luxo, e também realizava transmissões ao vivo com frequência para se conectar com seus seguidores. Naquela madrugada, por volta das 3h30, após uma noite de muita bebida, Sofia iniciou mais uma live que, tragicamente, acabaria em desastre. A transmissão começou com as duas, já dentro do carro, e logo o BMW acelerou pela estrada, ao som de música alta. Sofia aparecia bebendo de uma garrafa, aparentemente contendo bebida alcoólica. Embora Dasha, que dirigia, não aparecesse ingerindo álcool, seu comportamento imprudente ao volante indicava que provavelmente também havia bebido. Em determinado momento, Sofia grita: "Olá, meninos!" Enquanto ambas riam e gritavam, prestando pouca atenção à estrada. Dasha demonstrava mais preocupação com a aparência de suas pernas do que com a direção, chegando até a comentar sobre isso na live. Para melhorar a iluminação da transmissão, Sofia ligou as luzes internas do carro, o que acabou dificultando ainda mais a visibilidade da estrada escura e mal iluminada pela qual estavam trafegando em alta velocidade. Logo após Sofia acender as luzes internas do carro, algo terrível aconteceu. O veículo colidiu violentamente com um poste de iluminação. Pouco depois do impacto, a transmissão foi abruptamente cortada. A imagem escureceu completamente. Apesar da tela preta, a live continuou por mais 2 minutos, durante os quais ainda era possível ouvir vozes ao fundo, registrando os momentos imediatamente após o acidente. Testemunhas correram até o local do acidente. Uma voz masculina pôde ser ouvida dizendo que havia um corpo ali e que outra pessoa havia caído. Ao sair de um carro, um homem perguntou onde estava o corpo, o que já dá uma ideia do quão chocante era a cena. Parece que o BMW bateu de frente contra um poste de luz e ficou completamente destruído ao redor dele. Sofia, que estava no banco do passageiro, morreu instantaneamente, tendo sido decapitada com o impacto. Sua amiga Dasha, que dirigia de forma imprudente, sobreviveu inicialmente e foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O trágico acidente que ocorreu na rota resultou na morte de 2 jovens e foi transmitido ao vivo para o mundo todo. Sofia, uma adolescente que recentemente havia participado de um concurso de beleza em sua cidade natal, e Dasha, ambas perderam a vida em questão de segundos. Elas estavam bebendo, dirigindo em alta velocidade e fazendo uma live. Uma combinação fatal. A imprudência ao volante, o consumo de álcool e as distrações com redes sociais acabaram culminando nessa tragédia, servindo como um alerta brutal sobre os perigos de dirigir sob tais condições. Em dezembro de 2022, as autoridades da Irlanda do Norte se depararam com um caso extremamente estranho. Uma cena de crime em que o principal suspeito parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tudo começou no dia 18 de dezembro, quando o youtuber irlandês conhecido como Saxon07, cujo nome verdadeiro é Stephen McCulloch, de 33 anos, iniciou uma transmissão ao vivo jogando GTA Vice City. A live começou por volta das 18 horas e durou aproximadamente 6 horas, indo até a meia-noite.
Durante esse tempo, Steven apareceu jogando de forma tranquila, com poucos comentários aqui e ali. Enquanto ele transmitia tranquilamente de casa, sua namorada, Natalie McNally, de 32 anos, estava passando por algo terrível. Algo que Steven desconhecia completamente. Assim que finalizou a transmissão, ele foi dormir sem saber de nada. No dia seguinte, ele acordou com várias ligações e mensagens sobre Natalie. Na noite anterior, ela havia ido à casa dos pais para assistir à final da Copa do Mundo, que terminou por volta das 18 horas. Depois disso, ela voltou para sua casa, que ficava perto dali. Natalie morava sozinha com seus 2 gatos e um cachorro na Irlanda do Norte. No entanto, no dia seguinte, ninguém conseguiu entrar em contato com ela. Ela não apareceu no trabalho e não atendia o celular. A preocupação aumentou, especialmente porque Natalie estava grávida de 15 semanas de uma filha que esperava com Steven. O silêncio dela deixou todos apreensivos, temendo que algo grave tivesse acontecido. Após esperar por respostas sem sucesso, Steven decidiu ir até a casa dela, que ficava a cerca de 20 minutos de onde ele morava, em Lisburn. Infelizmente, quando chegou, já era tarde demais. Ele encontrou a porta aberta e, ao entrar, se deparou com Natalie morta no chão. Ela havia sido assassinada, e o caso foi então assumido pelos detetives da Divisão de Crimes Graves. Detectives from the Major Investigation Team have now launched a murder investigation following the death of Natalie McNally in Lurgan. This follows the results of the post-mortem. The 32-year-old died a violent death, having been stabbed a number of times, and there are signs of defensive injuries. O laudo da autópsia indicou que Natalie foi morta na noite de 18 de dezembro, pouco depois de ter voltado da casa dos pais. No entanto, os investigadores não encontraram nenhum sinal de arrombamento em sua residência. Isso, somado ao fato de Steven ter sido a pessoa que descobriu o corpo e chamou a polícia, fez com que ele se tornasse o principal suspeito. Steven chegou a ser preso, mas não ficou detido por muito tempo, porque as autoridades logo perceberam que ele tinha um álibi sólido. Segundo o relatório post-mortem, a hora da morte de Natalie coincidia com o período em que Steven estava transmitindo ao vivo de sua casa. Os detetives também analisaram o celular de Natalie e encontraram a última mensagem enviada por Steven às 17 horas e 57 minutos, dizendo: "Certo, estou indo fazer uma live a noite toda. Deseje-me sorte." Ao que Natalie respondeu: "Talvez eu dê uma olhada na sua live mais tarde." Essas mensagens ajudaram a comprovar o álibi dele e o livraram de qualquer suspeita direta, mas ao mesmo tempo deixaram a investigação sem rumo. Mesmo assim, Steven mencionou um possível suspeito aos investigadores, mas nada de concreto surgiu a partir disso. O nome dessa pessoa nunca foi revelado ao público. Felizmente, alguns dias depois, os detetives encontraram imagens de câmeras de segurança que mostravam um homem vestido de preto, usando tênis brancos, caminhando em direção à casa de Natalie às 20 horas e 52 minutos. Aproximadamente 40 minutos depois, o mesmo homem foi visto deixando o local. Com base nesse tempo, os investigadores concluíram que aquele homem era o assassino. O mais impressionante foi que a altura e o porte físico do suspeito lembravam muitos de Steven, o que fez com que ele voltasse a ser observado com atenção. Mas isso também levantou uma questão intrigante. Se Steven era realmente o culpado, como poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Sem muitas opções, as autoridades ofereceram uma recompensa de 20 mil libras por qualquer informação que ajudasse a identificar o assassino. Eles também estavam preocupados com a possibilidade de o criminoso já ter fugido para outro país vizinho. Enquanto isso, o caso de Natalie ganhou grande repercussão na mídia nacional, levando à realização de vários memoriais em sua homenagem por todo o país. Isso aumentou ainda mais a pressão sobre a polícia para resolver o caso rapidamente. Várias pessoas foram presas durante a investigação, e até o carro de um suspeito chegou a ser apreendido. No dia 5 de janeiro de 2023, os investigadores encontraram a arma usada no crime, uma pista crucial no andamento da investigação. A arma do crime foi identificada como uma faca da própria casa de Natalie. No entanto, até então, nenhum dos avanços na investigação havia ajudado a identificar quem era o verdadeiro assassino. Isso mudou em 31 de janeiro, quando a polícia prendeu Steven novamente.
desta vez com provas sólidas. Descobriu-se que a principal peça que o mantinha fora de suspeita, a transmissão ao vivo, era uma farsa. A suposta live era, na verdade, uma gravação feita dias antes e programada para parecer que estava acontecendo em tempo real. Após a nova prisão, os investigadores examinaram o computador de Steven e encontraram a gravação original, que havia sido feita no dia 14 de dezembro, 4 dias antes do assassinato. Além disso, localizaram um motorista de táxi que relatou ter levado um passageiro com a descrição física de Steven por volta das 21h30 do dia do crime. O táxi deixou essa pessoa próximo à casa de Steven. O detalhe mais importante foi que o motorista contou que o passageiro esqueceu a carteira e correu para dentro de casa para buscar o dinheiro. E essa casa era justamente a de Steven. Essa evidência foi crucial para comprovar que ele havia saído de casa naquela noite e ido até a residência de Natalie para cometer um assassinato premeditado. Olhando para trás, havia várias pistas suspeitas na falsa transmissão ao vivo que deveriam ter chamado a atenção. Por exemplo, o título da live era Noite Violenta, transmissão especial de Natal com jogos. Logo no início do vídeo, Steven alegou estar enfrentando problemas técnicos com o programa de streaming, o que ele usou como justificativa para não interagir com os espectadores no chat ao vivo. Um comportamento estranho, considerando que transmissões ao vivo geralmente envolvem interação constante. Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. Essa desculpa dos problemas técnicos foi o suficiente para que ninguém questionasse por que ele não estava interagindo com os espectadores. Algo que, na verdade, é o principal objetivo de uma transmissão ao vivo, ao contrário de simplesmente postar um vídeo gravado. Além disso, logo no início da transmissão, Steven fez questão de repetir várias vezes que o dia era 18 de dezembro. Isso parecia ser uma tentativa deliberada de reforçar a ideia de que aquela gravação estava realmente acontecendo ao vivo naquele exato momento. Hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream because this day next week is Christmas. So what more could you want for Christmas other than an evening with your old pal Steven? Aparentemente, Steven fez tudo isso para fortalecer ainda mais seu álibi. Como se dissesse, vejam, eu estava transmitindo naquela noite, até mencionei a data no início. Além disso, vários momentos da live, que antes pareciam insignificantes, ganharam um novo e muito mais perturbador significado depois que a verdade veio à tona. Por exemplo, houve um momento em que ele cantava algo sobre matar alguém dentro do jogo, o que, após a revelação dos fatos, pode ser interpretado como uma referência enigmática e macabra ao crime que ele havia cometido na vida real. I need to kill it. I need to take her down. 'Cause I won't pass the mission if I don't get this to die. Tra-la-la. Outro detalhe estranho acontece em um ponto da transmissão. Steven faz um trocadilho que soa muito parecido com o nome de Natalie. Yeah, that's physics. That's what would happen in the real world. Absolutely. Absolutely. Esse foi, sem dúvida, o momento mais assustador. Eram por volta de 7 da noite e ele estava atravessando o riacho. Durante o intervalo da transmissão ao vivo, de repente, o aviso de "Voltamos em breve" foi trocado por um pôster do filme de James Bond, chamado Sem Tempo para Morrer. Mais tarde, Steven afirmou que aquilo foi um acidente. Ele teria deixado cair o controle no teclado, o que fez o gráfico estranho aparecer na tela. No entanto, como hoje sabemos que a transmissão ao vivo era, na verdade, pré-gravada, fica claro que ele inseriu intencionalmente esse gráfico na edição do vídeo. É provável que isso tenha sido uma alusão ao crime que ele planejava cometer naquele mesmo dia. Essa teoria se torna ainda mais convincente ao considerar que o pôster do filme apareceu por volta das 21h15, exatamente o horário em que ele estava na casa de Natalie, cometendo o crime brutal.
Apesar do plano bem elaborado, Steven foi desmascarado e acusado de assassinato. A fiança foi negada e, até o momento da escrita, ele aguarda julgamento marcado para 6 de maio de 2025. Esperamos que Natalie e sua família consigam a justiça que tanto merecem. No dia 18 de agosto de 2022, em uma tarde ensolarada de verão, no motel Key Inn, em Chatsworth, uma cidade tranquila em Ontário, no Canadá. Naquele dia, Helen Niabuto, uma jovem de 24 anos conhecida nas redes como Helen Wendy, foi ao motel com uma amiga para aproveitar o dia. Helen havia se mudado do Quênia para o Canadá em 2018 e trabalhava como enfermeira em uma casa de repouso. Segundo seu irmão, ela era uma pessoa cheia de vida, sempre com um sorriso no rosto e uma personalidade que encantava a todos ao seu redor. O motel que elas escolheram para passar o dia é um lugar simpático, localizado numa rua calma da cidade. Além de ser perto de campos de golfe e outras atrações, o local oferece algumas comodidades legais, como uma área para piquenique, churrasqueira e uma piscina privativa. Aproveitando o clima agradável, Helen decidiu dar um mergulho na piscina. Ela colocou um biquíni colorido, entrou na água e resolveu compartilhar aquele momento com seus amigos online, começando uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Na live, Helen aparece feliz, se divertindo na piscina, brincando na parte rasa e interagindo com quem assistia. Ela parecia estar curtindo muito o momento. Porém, algo importante de se lembrar é que Helen não sabia nadar. Durante toda a transmissão, ela ficou na parte mais rasa da piscina e, infelizmente, não havia salva-vidas ou alguém por perto para supervisionar. Douglas Marito, have a wonderful time. I am before summer ishi. Kenyatta Mofa, habari yako? Johanna Junior, girl Toto, uko aje? I'm having a good time. Ni saa 8. I think ni saa 8:30. Durante a transmissão, Helen pode ser vista dando um pequeno mergulho e curtindo o momento. No entanto, por volta dos 10 minutos de live, ela acaba se afastando da parte rasa e indo para uma área mais profunda da piscina. A partir daí, a câmera não mostra mais Helen claramente, mas algo muito preocupante começa a acontecer fora da tela. É nesse momento que a situação muda drasticamente. É possível ouvir respingos na água e, em seguida, os gritos de Helen pedindo ajuda. Tragicamente, ela luta por cerca de 2 minutos, gritando por socorro, mas infelizmente não havia ninguém por perto para ajudá-la. Nem salva-vidas, nem outros hóspedes estavam próximos o suficiente para notar o que estava acontecendo. Os espectadores que assistiam à transmissão começaram a perceber que algo estava errado, e muitos temeram o pior. Após cerca de 2 minutos de luta, os sons cessam e a live fica completamente em silêncio. O que resta é uma imagem estática da piscina, agora tranquila, com o céu azul claro refletido na água. Uma cena silenciosa e comovente. Apenas 3 horas depois, 2 senhores que foram até o local notaram algo estranho flutuando na piscina. Foi só então que o ocorrido foi descoberto. I know that scared the shit out of me when I got in. I think it's a poodle or something. What the hell is that? Does that freak you out or what? That looks so realistic. I know. I got in and I was like, is it somebody? Walk over there. Just walk over there. Okay. Like, what if it's actually somebody dead? Because I'm not even trolling, that looks way too real.
That I'm not getting in that pool. That looks like an actual dead person. But the thing is, if it was an actually dead person, it'd be floating to the top, right? Look at that. Like if they're actually dead, it'd be at the top. Like I think you gotta walk down there, walk around to the other side. Like go around behind. Like, go. It looks like a real person. Okay, go just tap on the door at the office. And just say, we're about to get in the pool. It looks like there's a dead person in there. Is that real? Helen chegou a ser levada rapidamente ao hospital, mas infelizmente já havia se passado muito tempo. Ela estava sem vida havia horas. É realmente estranho pensar em como tudo aconteceu tão rápido. Na live, ela parecia estar aproveitando cada segundo, sorrindo, brincando, nadando de costas. Estava tudo bem, e de repente parece que ela percebe que não consegue mais manter a cabeça fora da água, mesmo enquanto ainda se debatia e gritava por socorro. Uma possibilidade é que ela tenha, sem querer, se afastado demais e entrado na parte mais funda da piscina. Ao notar que não conseguia mais tocar o chão com os pés, pode ter entrado em pânico. Isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa que não sabe nadar bem. Provavelmente, ela acabou engolindo água e não conseguiu mais se manter à tona. Algumas pessoas chegaram a sugerir que poderia ter algo mais estranho envolvido, como a presença de outra coisa na piscina. Mas ao assistir ao vídeo com atenção, nada incomum parece aparecer. Apenas uma bola flutuando ao fundo. A explicação mais aceita é mesmo a de um afogamento causado pelo susto e pelo pânico. O pai de Helen, Sr. Candy, contou que só ficou sabendo do que aconteceu quando uma amiga da filha entrou em contato e lhe enviou o vídeo. Ele assistiu à gravação completamente chocado. Logo depois, uma campanha no GoFundMe foi criada para arrecadar fundos e trazer o corpo de Helen de volta ao Quênia, para que pudesse ser enterrada em casa, com sua família. A campanha conseguiu atingir seu objetivo e arrecadou cerca de $50 mil. Tudo isso serve como um lembrete forte de como a água pode ser perigosa, mesmo quando parece inofensiva. Sempre ouvimos que é possível se afogar até em pouca água. E, infelizmente, esse caso mostra como isso pode acontecer de verdade. O mais triste é a rapidez com que tudo mudou. Em um momento só havia alegria e leveza, e no outro tudo virou silêncio.